Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça estejam com todos vocês. Abra comigo sem demora o santo livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Versículo de número 28, diz assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma, quanto o corpo. Até aí, preste atenção, meus irmãos. Eu quero agora silêncio, reverência, temor e tremor diante da palavra de Deus. Este tema que eu vou pregar, ele é um aspecto da soteriologia que tem sido omitido dos púlpitos atuais. Soteriologia é a doutrina da salvação, a doutrina que estuda a salvação e todos os seus postulados. E este tema, ele tem sido omitido. Ele não é popular, nem tampouco simpático. Entretanto, ele é bíblico e atual. Jesus falou mais desse tema do que falou do céu, para você ter uma ideia. Ele foi o pregador que mais falou desse tema em toda a Escritura. E o tema da minha mensagem é a doutrina do inferno, da condenação eterna, que precisa ser resgatada nos púlpitos atuais. É muita mensagem de autoajuda, positivismo, confissão positiva e pouca realidade bíblica. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra, disse: uma das razões do esfriamento da igreja inglesa é a ausência da pregação da doutrina do inferno nos púlpitos. Para você ter uma ideia, as pessoas de hoje perderam a ideia do que elas foram salvas. As pessoas de hoje não têm ideia do que Deus as salvou. Quando você pergunta ou fala com um crente contemporâneo, com um crente moderno, você diz o que Deus te salvou? Ela vai responder: Deus me salvou das minhas doenças. Eu era doente, Deus me curou, Ele me livrou das doenças. Você fala com essas pessoas, eles dizem: Deus me salvou da pobreza. Eu era pobre, desempregado, e Ele restaurou a minha vida financeira. Deus me salvou do sofrimento. A conversão, a entrada na igreja, foi um livramento para mim de dores e aflições físicas. Elas perderam a ideia do que foram salvas. Deus me salvou de uma vida miserável. Não foi isso que Deus não foi disso que Deus nos salvou. Fomos salvos da ira de Deus no lago de fogo que arde como enxofre. Deus nos salvou do inferno. Deus nos resgatou do inferno eterno. Esse foi o objetivo da vinda de Jesus. Não foi dar felicidade, carros, curas, bênçãos desta ordem. Não foi isso. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus, de modo que o salário do pecado é a morte eterna.
porque o dia que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis eternamente. Então foi disso que ele nos salvou, e precisamos resgatar essa ideia. Existem outros que não acreditam mais na realidade do inferno. Existe um grupo que não acredita na existência de um lugar de sofrimento eterno chamado diabo. Existem outros que até acreditam no inferno, mas não acreditam na duração do inferno. Como é que pode um lugar de sofrimento que nunca tem fim, de lugar eterno? Pode até ser que tenha algo de punição, mas não é justo que seja eterno. E tem outros que não aceitam qualquer ideia acerca de um lugar como inferno. Ao longo da história da igreja, surgiram algumas ideias equivocadas a respeito da doutrina do inferno, e que ainda estão presentes hoje. Vou repetir: ao longo da história da igreja, surgiram ideias equivocadas a respeito da doutrina do inferno, que influenciaram a maneira com que muitos cristãos veem o inferno hoje. E eu vou citar pelo menos 3 visões equivocadas: a dos agnósticos, o agnosticismo, o aniquilacionismo e o universalismo. Eles criaram ideias equivocadas do inferno. Primeiro, os agnósticos, o agnosticismo. O que quer dizer agnósticos? Vem de uma palavra grega, gnosis, conhecimento, que vem do verbo grego gnosko, conhecer. O agnosis, o a é a partícula negativa, sem, não, sem conhecimento. Os agnósticos dizem o quê? Não existe um lugar como o inferno. Por quê? Porque não há evidências, não há conhecimento suficiente de um lugar como esse, portanto não existe, não há registro, não há foto, não há quem tenha ido e tenha voltado. Tem uns malucos que vai e fica voltando aí, né? Vai no inferno, volta, cruzeiro para o inferno, vai na janelinha, meio quente, opa, né? Mas vai vendo. A minha Bíblia diz que quem vai para lá não volta não. Essa gente vai e volta, não é nem questão doutrinária, é hospício mesmo. Portanto, os agnósticos não creem que existe, porque não tem prova suficiente. Segundo grupo, então está cheio de agnóstico hoje também, no nosso meio, que não crê na ideia de um lugar como esse. O segundo grupo, os aniquilacionistas, quer dizer aniquilacionismo, vem de um verbo, vem de uma palavra latina nihil, que quer dizer nada. Aniquilar, aniquilar. É o alfa de negação. Nihil significa reduzir a nada. Os aniquilacionistas ensinam o quê? Que os bons, os justos morrerão e irão para o céu. Os maus e incrédulos não serão punidos no lugar eterno, serão aniquilados, destruídos, serão excluídos da memória. Então os aniquilacionistas não creem em um lugar de sofrimento eterno, creem que os maus serão pulverizados, aniquilados. Existem aniquilacionistas hoje? Sim. As testemunhas de Jeová, os adventistas são aniquilacionistas, não creem na existência do inferno. E por fim, é o que está na moda hoje, os universalistas. O que é universalista? 2 palavras, kata e holos, junto, todos. O que os universalistas ensinam? Que no final dos tempos, Deus vai salvar todo mundo, justos e injustos, crentes e descrentes. Há uma linha de universalistas que ensina que na restauração de todas as coisas, Deus vai salvar até o diabo e os demônios.
no final todo mundo vai ser salvo, e está na moda hoje. Por quê? Porque para eles a ideia de um lugar de sofrimento eterno não se harmoniza com o Deus que eles criaram na sua mente, que é só amor. Como pode então um Deus amoroso condenar eternamente pessoas criadas à sua imagem e semelhança? Ele jamais fará isso. Então no final vai abrir as catacumbas do inferno e vai soltar todo mundo, até Satanás vai cantar hino da harpa. Agora tem uma quarta visão, é a visão bíblica. O que a Bíblia diz sobre isso? Existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. Existe um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. E nós precisamos resgatar essa doutrina. Sabe por que não há temor entre o povo de Deus e há um pecar desenfreado entre o povo de Deus? Por causa da ausência dessa doutrina. É muito simples, é só levarmos para o nosso campo social. Por que há um aumento da criminalidade num país como o nosso? Por causa da impunidade, não há punição, não há menção da punição, então as pessoas não têm temor de cometer infrações. A mesma coisa, esses pecados são cometidos aos borbotões, porque não há temor da condenação, não há temor de um lugar desse. Segundo, porque a igreja tem uma morosidade para evangelizar. Só mais um pouquinho de retorno para mim, se tiver alguém na mesa. Por quê? Porque as pessoas vão evangelizar pessoas pensando em quê? A minha mãe está mal, quero ganhar ela para Cristo para ela ficar bem. Meu pai é muito ranzinza, quero ganhar ele para Cristo para ele sorrir um pouco. Essas pessoas estão doentes, quero ganhá-las para Cristo para elas terem saúde. Nossa, aquele casamento está destruído. Essa é a motivação que faz evangelizar. Então é uma motivação pequena. Quem vai ter motivação de sair daqui em uma favela, em uma periferia ou em um hospital e evangelizar alguém para ter felicidade? Agora, outra motivação é saber, a minha mãe ímpia, meu pai, o meu condomínio estão em fase terminal, estão doentes com a enfermidade do pecado, e a qualquer hora podem cair num abismo eterno, e de lá nunca mais saírem. Então eu tenho que correr e pregar as boas novas, antes que seja tarde, e eu nunca mais os veja, e eles estejam perecendo para sempre, no lago de fogo. É outra motivação. Quer ver? Quem tem pelo menos um familiar, parente incrédulo, diz amém. Amém. Ele está em fase terminal. O problema dele não é o casamento, a doença, o emprego. Você pode receber a notícia aí agora, que ele faleceu hoje. Sua mãe querida, seu pai. Segundo, o meu entendimento do inferno, presta atenção, não existe sono da alma, que é a doutrina pregada por muitos pentecostais. Quando morre, fica dormindo, esperando a volta de Jesus. Não. Quando Paulo fala, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, Paulo está usando um eufemismo. Ele não está dizendo que está dormindo. O que é um eufemismo? Quando você substitui uma palavra mais leve por uma mais pesada, uma mais pesada por uma mais leve. Por exemplo, em vez de você ligar para alguém dizendo, um médico vai ligar para a família, sua mãe morreu, é muito forte, ele usa um eufemismo, sua mãe partiu. Paulo está usando um eufemismo, não quero que sejais ignorantes quanto aos que morreram. Aí ele usa os que dormem. Eu não creio nisso, que estão dormindo. Quando morre, a alma tem dois destinos imediatos, acabou de morrer, ou vai para o céu, para o paraíso, para o seio de Abraão, ou vai para o Hades. Então eu vou te dar uma ideia, se você conhece um ímpio, um pecador, estes, se morrem hoje, vão para o inferno hoje, ou aquele ímpio que você conheceu que morreu 10 anos atrás, ele já está há 10 anos no inferno.
E se essa mãe sua morrer hoje sem Cristo, ela estará hoje. Esse irmão morrer, ele estará hoje. Esse vizinho, esse familiar, ele estará hoje. Quando chegar o 25 de dezembro, o Natal, o Réveillon, e você for comer um pernil ou um peru, você vai se lembrar, desde o dia 19 de junho, a minha mãe está lá, enquanto eu parto esse bife, ela está lá, o meu tio está lá, o meu vizinho está lá, quando eu passar o Réveillon, os fogos estourarem, ele está lá, quando o meu bebezinho completa 10 anos, ela estará lá, 20 anos, agora me diga, como é que você pode partir um pedaço de bife, comemorar o aniversário sabendo que a sua mãe está lá e nunca mais sairá de lá? Como? Isso gasta o tempo, o dinheiro, os recursos, o entretenimento, mídia social, pecado, lascívia, e eles estão morrendo. Quantos já não entraram lá hoje? Quantos não vão entrar lá? Da Cracolândia, da Zona Leste, Zona Sul. Quantos serão atropelados hoje? Terão infarto fulminante hoje? Serão assassinados hoje? Tomarão bala perdida e morrerão sem Cristo, e não há como tirá-los de lá nunca mais, não há mais. Richard Baxter, aquele grande puritano, dizia: quando você for a um velório e ver aquele corpo inerte, você vai dizer: o corpo jaz aqui, mas e a alma? Onde ela está? O que eu fiz por esta alma, para que ela não fosse condenada? Me lembro de um pastor, que é muito comum nas igrejas, casais onde só a mulher é cristã, e o marido é ímpio, e essa mulher fiel tinha um marido bêbado, ímpio, e sempre convidava o pastor para ir à sua casa evangelizar esse homem. Ele ia, esse homem não se convertia. Uma certa noite, esse homem está bêbado, com a garrafa de uísque na mão, cambaleando para uma rodovia, e de repente, chuva caindo, uma carreta vem e atropela esse homem, e ele é jogado a 30 metros de distância, ele cai morto. Ligam para a mãe, para a esposa liga para o pastor, eles chegam no local, o homem está lá com o corpo inerte, encerado em cima do corpo, e o pastor chega lá e descobre o cadáver. Quando vê que é ele, o pastor se debruça e começa a bater no peito e dizer: eu te falei, eu te avisei, agora é tarde demais. Quantos de nós vamos estar diante de corpos e cadáveres e falar: eu te falei, mãe, agora é tarde. Mas eu temo que seja diferente com você, que você chegue e diz: mãe, eu não te avisei, minha mãe querida, eu não preguei para você, meu filho, minha mãe, mulher querida, eu não chorei por você, meu Deus do céu. A coisa mais doída para mim como pastor é fazer um velório. Se eu chegar diante de um filho meu, alguém que eu tive contato, e dizer: meu Deus, eu não preguei para ele o suficiente, não chorei para ele o suficiente, não gemi, não jejuei, agora está aqui, morto entre as drogas, o álcool, o sexo. Nós estamos brincando de igreja de faz de conta. Nosso cristianismo é o cristianismo da Legoland, é um ativismo, são apresentações. Nós precisamos de entranhas, choro, gemido. Paulo fala: oh, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Meu Deus, meu irmão, eu sei que o céu é o lugar que reina justiça, retidão e perfeição, mas meu Deus, se chegar no céu e dizer: Senhor, cadê meu filho?
eu não estou achando meu filho, cadê meu filho, Senhor? E eu tenho que ouvir do Senhor: seu filho, ele não veio, ele não está entre nós. A minha mulher, Senhor, a minha mulher, Senhor, a sua mulher, ela não está entre nós. Meu Deus, irmãos, você está entendendo quanto que vale a vida? Mas a questão não é só eles não estarem no céu. Meu pai não está aqui, Senhor? Não está. A minha mãe não está aqui. Não está aqui? Não está. Mas aonde ela está? O problema não é só a ausência. Onde eles estão? No lago que arde como enxofre. O que é o inferno? Não dá para descrever o inferno. Quando fala lago, enxofre, fogo, enxofre é o componente químico do ácido, que dá a ideia do quê? Dor, ácido quando tem contato com a pele. Fogo, queimadura, vermes que não morrem, escuridão, labaredas. São figuras para ilustrar lugar de sofrimento inimaginável, inextinguível, lugar do despejar completo e total da ira de Deus. O inferno. Pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua. Nem uma gota. Ele pedia: eu quero pelo menos a ponta do dedo na minha língua, para que eu me alivie desse tormento. Imagine isso aqui, irmãos. Quando você tem uma fratura exposta, ou uma queimadura de 3º grau, vamos pegar coisa dolorida, ou uma cirurgia de reconstituição de membros. Imagina aquela coisa dolorida, colar ossos, suturas, cicatrizes, tão doídas que tem que colocar morfina. Você passa noites, às vezes tem pessoas noites, 10, 11, 15 noites sem dormir de tanta dor, mas a sua alma está condicionada a esperar o alívio, porque vem medicamento e vai tratamento, vai cicatrizando, mas finalmente a dor sai. Agora imagina um local onde nunca, nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo de alívio, nunca, o sofrimento que nunca termina, é o inferno. Nem um segundo de alívio, lugar que o osso nunca vai colar, a ferida nunca vai cicatrizar, nunca vai haver a cura daquela doença. É o que Lázaro passou em Lucas 19. É para lá que eles estarão. A Bíblia diz local de tormentos, no plural. Tormentos, no plural. Não é só um tormento, uma bateria de suplício, de sofrimento. Para você ter uma ideia, como que Apocalipse descreve o inferno? Presta atenção. Os tais beberão do vinho, do lagar, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. O inferno, o que é um lagar? Lagar é um compartimento da onde se extrai as uvas, se extrai o vinho ou suco de uva. O viticultor recolhe as uvas, coloca nesse caixote e salta em cima e começa a pisar. Embaixo tem uns dutos, uns canos que colhem o vinho, extrai e recebem em recipientes. Este lagar é o inferno. As uvas são as vidas, as almas do incrédulo, e os pés que pisam são os pés de bronze do cordeiro, e é o suco que sai o sangue. Então o inferno é o despeçar, é o pisar dos pés de bronze da ira do cordeiro sobre os ímpios. É lá que eles estarão. O texto ainda diz que
está posto um abismo de lá, onde Lázaro está, e do rico, onde ele está, do céu e do inferno. De modo que de lá ninguém pode passar para cá, e de lá ninguém pode ir para lá. Significa que as pessoas procurarão uma saída no inferno e não há saída, procurarão uma porta para escapar e não há portas, um túnel para se esconder, não há túneis, um muro, não há muros. Elas gritarão: mãe! Não há mãe ali, não há ninguém ali para te socorrer. Que mais que o inferno? A Bíblia diz assim: lembra-te que recebeu teus bens em vida. Opa, lembra-te. Peraí, não é o que eu estou pensando. A memória será preservada no inferno. É um estado de sofrimento consciente. É uma das piores, dos piores formas de juízo. A memória. Pessoas lembrarão deste culto que estão me assistindo e ainda sairão daqui para pecar. Você se lembrar das vezes que viu sua mãe de joelhos por você e rejeitou, das vezes que pregaram para você e você rejeitou, das oportunidades que você recebeu, estarão lá na sua memória. E a última característica pior: a duração. Quanto tempo, pastor? De tudo isso que o senhor falou, pelos séculos dos séculos, toda uma eternidade, sem fim. Uma vez um pastor ilustrou mais ou menos o que seria eternidade. Imagine a maior montanha do mundo, o K2 ou Everest. De 1000 em 1000 anos um beija-flor vai até ela e dá 3 bicadinhas. Passa mais 1000 anos, e ele tem que bicar até consumir a montanha. Quando terminar, coloca outra. Isso é eternidade. Pelos séculos dos séculos, sem fim, para todo sempre. Você já imaginou isso? Pastor, por que é para sempre? Não seria justo? Eu pequei 70 anos, me pune 70 anos. Por que a punição tem que ser eterna? A maioria dos estudiosos, sobretudo os puritanos, dizem: a punição tem que ser eterna, porque a ofensa é um Deus eterno. O pecado é o pecado contra um Deus eterno. A infração é contra um Deus eterno. Então a punição tem que ser eterna. Mateus capítulo 25 diz: estes irão, separará as ovelhas da direita, irão com o Senhor para os céus, para os ares, para sempre, e os outros para a condenação eterna. A palavra grega para eterno ali é a mesma, para salvação e para condenação. Meus irmãos, é esse o risco que um homem corre, é esse o grande perigo. Eu fico vendo esses pais, tem que prender, processar esses pais cristãos, que dão tudo para o filho, estudo, carro, e dão roupa, e quer que namore, e paparica uma gracinha, mas não gemem pelas almas dos filhos. Os filhos herdaram o pecado de Adão, e a menos que Cristo salve o lugar, que eles irão para o inferno. Pai, que você não consiga dar roupa, estudo, que você não consiga dar nada disso, mas que você dê a salvação a eles, que é tudo que eles precisam. Porque é desse lugar que você poderá estar livrando eles. Eu já vou terminar, não fique nervoso. Qual é a solução? Para o inferno? Romanos 10, 13 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados?
Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Marcos 1,15, e Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. A única solução é o poderoso Evangelho de Cristo. E é isso que o nosso Congresso precisa, e é isso que o Executivo precisa, o Legislativo e o Judiciário, é isso que os prefeitos e vereadores precisam, é isso que os mendigos, as prostitutas precisam, é isso que o LGBT precisa, é isso que seu avô, tio e pai precisa, filho precisa, é isso que o homem precisa, é da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. É Cristo que está no nosso meio, e é poderoso para salvar, é se arrependendo e crendo na pessoa bendita de Cristo. Esse é o glorioso Evangelho que salva. Não é uma vida melhor na terra, your best life now. Não, é o Evangelho, é a única coisa que pode nos livrar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não seja condenado para esse lugar terrível, mas tenha a vida eterna. Corram, há pouco tempo corram, antes que seja tarde, corram, liguem hoje, mandem mensagem hoje, gravem áudio hoje, bata na porta hoje, pode ser o último dia. Corram, temos pouco tempo, o inferno está tragando elas, está levando cada dia mais e mais, e nós não estamos fazendo nada. Corra, faça uma lista e cole na parede do seu quarto, uma lista de dezenas, centenas que passam por você, e ore por cada um delas, dizendo: salve-as, use alguém para pregar para elas, me usa para pregar, envie alguém, mas salve-as. Use recursos, use e-mail, use vídeo, use áudio, use carta, fax, mas corra, leve para elas a vacina, o Evangelho de Cristo. Vamos orar agora, vamos fechar os olhos, vamos ter um momento solene, por favor. Essa simples oração que você vai fazer, enquanto os instrumentos aqui já começam a tocar, por favor, esqueça o relógio agora, o horário, esqueça a maquiagem. É tua mãe, poxa, é tua mãezinha querida, poxa, é tua filha, poxa, é teu filho querido, é tua avó, poxa, derrama lágrimas por ele. Fala: eu não quero ver minha mãe no inferno. Senhor, tem misericórdia do meu pai, do meu marido, dos meus filhos. Tem misericórdia da Ásia, Oceania, Europa, América, África. Ore, meu irmão. Se tem um dia para derramar lágrimas, esse dia é hoje, esse dia é agora. Esqueça um pouco das formalidades. Ore. Nossos olhos estão muito secos. Muito secos. Essa pessoa que você ama vale sua lágrima. Tenho absoluta certeza que se você pudesse, você trocaria de lugar com ela. Você diria: ela não, por favor, ele não, Jesus, eu amo esse homem demais, ele não, essa criança não, esse menino não, Senhor, esse filho não. Tem misericórdia, poupa ele, aplaca a tua ira, Senhor. Não deixe que morra antes que conheça a Ti, antes que seja por Ti perdoado, antes que seja salvo. Ore, meu irmão, ore por essa pessoa. Seguramente o Espírito de Deus está te conduzindo a alguém. Ore com todo o seu ser. Ore. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, filho de Davi. Tem misericórdia. Salva, Senhor. Tira tudo de nós, mas não condena, Senhor, não nos condena.
tira dinheiro, tira fama, tira saúde, tira casa, tira coisas, mas não nos condena, Senhor. Não condena nossos entes queridos, Senhor. Eu sei que merecemos, nosso castigo é justo, mas tem misericórdia. O Senhor teve de Abraão, Moisés, Paulo, João. Tem de mim, tem da minha mãe, tem de nós. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Hoje é noite de salvação. O inferno é muito cruel, é muito selvagem, é muito duro, é um sofrimento inimaginável. Oh, Senhor, se compadece. Se compadece dessas almas, Senhor, se compadece. Se compadece, Senhor, se compadece. Se compadece. Se compadece. Em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos ter o encerramento. Eu estarei aqui embaixo assinando alguns livros. Se você quer, compre alguns livros para apoiar o nosso ministério e eu vou autografar para você. Deus abençoe.